possamos nos aprofundar em seus ensinamentos teológicos e espirituais, espelhando a sua caridade e dedicação ao próximo em nossa vida. Com alegria, iniciemos esta celebração, cantando o canto de entrada de número 14. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, na memória dos falecidos, oramos hoje de maneira especial no 7º dia de falecimento, renal dos nossos irmãos Gilmar Navarro, Nelson José Pinheiro e Nelson Tridapari. Em um ano de falecimento, pela alma da nossa irmã Julieta de Neves, pedimos para todos estes nossos irmãos o descanso eterno, a luz eterna do Cristo ressuscitado brilhe para todos eles. Descansem em paz. O Senhor console o coração de todos os enlutados. Em ação de graças ao aniversário de vida, oramos hoje pelo nosso irmão Mateus Herman Starkemaia. Pedimos para ele, sua família, as graças e bênçãos do Senhor nesse novo ano de vida. Iniciando nossa celebração, queremos olhar para o Cristo ressuscitado que está no meio de nós. Queremos colocar diante do Senhor nossas vidas, apresentar a Ele também nossas falhas, os momentos em que temos nos afastado do Senhor. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Ai, Deus, vara da minha cólera, bastão de minhas mãos, instrumento da minha indignação. Eu envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me cita a ira, que o submete à pilhagem e ao saque, que o calca os pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Síria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência e aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpes os ocupantes dos altos postos. Minha mão empalmou como ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse o rio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador com que ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta, e o bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará o governador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não
seu qual não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve? Quem os olhos formou não verá? Quem educa as nações não castiga? Quem os homens ensina não sabe? O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. O Senhor não rejeita o seu povo. De pé para clamarmos o Evangelho. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos e escondendo-os aos doutores. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, nesta semana estamos lendo a primeira leitura sobre o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías viveu um tempo bastante difícil no povo de Israel. As 12 tribos estavam separadas entre 10 tribos do norte e 2 tribos ao sul, e havia grandes ameaças de impérios externos para invadir Israel. E um desses impérios foi a Assíria. Hoje em dia seria um pouco mais ao norte do Iraque, a capital Nínive. E a Síria se tornou muito forte, muito poderosa. Os historiadores dizem que primeiro foram os babilônios, daí outra vez os assírios, outra vez os babilônios. E o texto de hoje, o profeta Isaías fala de Assur, significa a região da Síria. Aí
norte, as tribos do norte são dispersas. E no texto de hoje, do profeta Isaías, Deus está dizendo que deu essa permissão para esse povo ser como instrumento seu, mas que a Síria se tornou muito orgulhosa, achando que tudo era devido às suas qualidades e não a uma permissão de Deus. E no final do texto de hoje, o profeta Isaías diz que a Síria vai ser penalizada por isso. E sabemos que depois da Síria vem os babilônios, que então vencem e tomam todo o império assírio para si, e a Síria se torna um reino bem pequeno. Assim, vemos que os impérios eles sobem, se expandem e depois dão lugar a outros impérios, outros grandes povos que dominam então aquela região. Isaías está dizendo que tudo acontece de acordo com a permissão de Deus para um determinado fim, para chamar o homem de volta para si, para o homem deixar, no caso de Israel, deixar os falsos deuses, as idolatrias e olhar para o Deus verdadeiro, o único que pode nos salvar. E o Evangelho de hoje também nos fala desse tema da humildade, quando Jesus se dirige ao Pai e diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E é verdade, quando lemos os Evangelhos, que são os mais simples, que primeiro aderem a Jesus, que creem que Jesus é o Filho de Deus. Muitas autoridades do povo de Israel, muitos mestres da lei, iam conversar com Jesus para questioná-lo, para ter certeza se é o Filho de Deus ou não é. E muitas vezes não aceitavam, se fechavam em si mesmos, não queriam aceitar Jesus como Filho de Deus. E após nosso Senhor Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós na cruz, levar o nosso pecado sobre si, ressuscitar no terceiro dia e aparecido aos apóstolos, ressuscitado após Pentecostes, muitos dos mestres da lei vão começar a aderir à fé, vão crer que Jesus realmente é o Filho de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, lemos que até sacerdotes do povo de Israel aderiram à fé. E assim, Deus inicia com os pequenos, com os humildes, e depois também vai se expandindo a toda a sociedade. A fé vai crescendo e o povo todo vai aceitando que Cristo é realmente o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. Os textos de hoje nos querem convidar também à humildade, muitas vezes não entendemos muitas coisas, seja na nossa vida pessoal, na história da humanidade, porque Deus permitiu isso ou aquilo, e às vezes
Amados irmãos e irmãs, nesta memória de São Boaventura, elevemos ao Pai as nossas súplicas, pedindo sabedoria, confiança e abertura para acolher os mistérios do reino, rezando juntos, oremos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Pelos ministros e missionários da palavra, para que permaneçam sempre humildes e fiéis, acolhendo os ensinamentos de Cristo e guiando o povo com simplicidade e amor, rezemos. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Pelas autoridades e lideranças, para que busquem justiça, compaixão e discernimento, agindo sempre em favor do bem de todos, rezemos. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Por cada um de nós, para que mesmo diante das dificuldades e dos mistérios da vida, confiemos plenamente na sabedoria e na providência de Deus, rezemos. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Na memória dos falecidos, oramos hoje de maneira especial, no 7º dia de falecimento, pela alma dos nossos irmãos Gilmar Damarco, de Nelson José Pinheiro, de Nelson Freda Pari, e a mão de falecimento pela alma da nossa irmã Julieta de Lemos. Pedimos para estes nossos irmãos, também para todos os demais falecidos, as nossas famílias, amigos, conhecidos, pedimos para eles o descanso eterno, a luz eterna de Cristo ressuscitado brilhe para todos eles. Descansem em paz. Que o Senhor console o coração de todos os enlutados. Aniversário de vida, oramos hoje pelo nosso irmão Mateus, Ela, Estado Maia, também por toda a sua família e todos os demais aniversariantes. Pedimos as graças do Senhor para o novo ano de vida. Oramos também pelos nossos irmãos mais enfermos, especialmente os que se confiam às nossas orações, também nossos irmãos que mais sofrem nesse momento. O Senhor os fortaleça nesse momento de tribulação. Oremos juntos ao Senhor. Acolhei, Senhor, a nossa prece. Pai de bondade, que revelais os mistérios do reino aos humildes e nos chamais à confiança e à entrega total, ouvi as preces do vosso povo e fortalecei a nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento em que trazemos as ofertas da pão e do vinho ao altar ao Senhor, vamos trazer ao Senhor nossas preces, nossas ofertas, e juntos cantemos o canto do ofertório. 205 no livro. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje são teu corpo, ceia e
mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue.
da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Concedei
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós, seu reino,
a ação social da nossa paróquia catedral está pedindo ajuda para roupas de inverno. Se alguém tem alguma roupa de inverno sobrando, que não doou para outra finalidade, agradecemos as doações que cada um possa realizar. Nosso Padre João Alberto no mês de agosto vai estar viajando para Roma para continuar seus estudos. No dia 16 de agosto, domingo, vamos ter às 9 da manhã uma missa de despedida do Padre João Alberto. E após também, quem quiser participar de um almoço no Salão Porta Aberta também está convidado. O ticket de almoço para a pessoa está em R$60. Pode ser adquirido na secretaria da nossa paróquia. Então, se puderem guardar na sua agenda, domingo 16 de agosto, às 9 da manhã, missa de despedida do nosso amigo Padre João Alberto, vigário aqui na nossa paróquia catedral, para assim o nosso carinho também se despedir dele e orar por ele, pelos seus estudos que nos próximos 2 anos estará fazendo, e a voltar de volta para a nossa diocese para continuar nos ajudando. Também, nesse mesmo dia 16 de agosto, o grupo de oração jovem, também da Renovação Carismática Católica, toda sexta-feira se reúne às 19h30, vai ter um dia de retiro. As inscrições no Instagram do grupo de oração jovem de Emanuel, que é @goj.emanuel. Se alguém precisar do contato para Deus, pode passar. Às vezes a gente procura um dia de retiro, especialmente para os jovens, e uma oportunidade então dia 16 de agosto. Nós temos hoje uma aniversariante, queremos convidá-lo para vir até aqui. Também a família está presente, pode vir também. Mateus. Ele está Maria Michele, seus pais estão hoje também celebrando conosco. Mateus está na catequese de adultos, se preparando para receber os sacramentos que faltam, e queremos hoje então orar por ele, também pelos seus pais, pela família. Agradecemos, Senhor, pelo aniversário de Mateus, pedimos sobre ele, sobre toda a sua família. Conceder as vossas graças e bênçãos para esse novo ano de vida, nos pedimos em nome do Pai, do Filho